Nenhum de nós se sente representado pela desordem de ontem. Não se pode tratar como terroristas pessoas que estavam aqui para clamar, se manifestar. É inaceitável a destruição dos bens públicos. Um ato monocrático de um ministro do STF dentro de um inquérito sem fim jamais poderia afastar um governador. Não era isso que eles queriam, intervenção, agora tem. O único golpe aplicado aqui ontem foi contra o governador do Distrito Federal. Golpe nunca mais. Quantos cidadãos de bem hoje estão presos? Mais de 1.500 pessoas presas. Tudo isso começou quando aqui, nessa tribuna, um deputado federal exaltou um torturador e defendeu a ditadura. E nada foi feito. A primeira sessão deliberativa da Câmara em 2023 teve caráter extraordinário e foi convocada pelo presidente da Casa em pleno recesso parlamentar. O objetivo? Analisar o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal, baixado pelo presidente Lula no domingo, 9 de janeiro, após atos terroristas em Brasília culminarem na depredação dos edifícios sedes dos três poderes, incluindo o Congresso Nacional. A tentativa frustrada de golpe resultou na prisão de 1.200 bolsonaristas. Os prejuízos ainda estão sendo calculados, mas dezenas de obras de arte espalhadas pelo Palácio do Congresso foram danificadas de forma irreversível e presentes protocolares que estavam em exposição no Salão Verde foram saqueados. A Câmara aprovou a intervenção federal em votação simbólica, mas deputados de direita criticaram a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que afastou do cargo por 90 dias o governador do DF, Ibanez Rocha. No lugar dele, assume a vice-governadora e ex-deputada Celina Leão. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, condenou os atos de vandalismo, dos quais cobrou apuração rigorosa. A profanação do templo, da democracia e o inaceitável vandalismo que aconteceram ontem na Praça dos Três Poderes são condenáveis sob todos os pontos de vista e merecem uma apuração rigorosa. As punições devem vir pelas mãos da Justiça, com uma dosimetria que considere não só os danos ao patrimônio público, como o simbolismo de um atentado simultâneo aos palácios que representam os poderes da nossa República. Os autores que atentaram contra a nossa democracia representam uma minoria que recorreu a atos absurdos e abomináveis. Nenhum de nós se sente representado pela desordem de ontem, independente do ponto de vista político, partidário ou ideológico. O povo quer respeito à ordem, às instituições e ao patrimônio público. A maior resposta que podemos dar agora é mais e mais democracia. O governo do Distrito Federal e a sua Secretaria de Segurança Pública foram, para dizer o mínimo, inábeis, negligentes e omissos ao cuidar de um tema tão sensível, porquanto se tratava de uma tragédia anunciada. Os ataques às instituições democráticas deste domingo foram pronunciados há tempo por líderes dessas facções autoritárias, em diversas mídias sociais e em pronunciamentos, onde fica evidente que não reconhece a derrota nas urnas do seu projeto político. A intervenção por 30 dias não é justificada, porque a situação já se encontra controlada, completamente diferente do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que havia problema de narcotráfico e foi necessária uma intervenção federal duradoura para que pudesse conter a situação. Os cidadãos do Distrito Federal estão em segurança. As forças do Distrito Federal são plenamente capazes de conter a situação. Porém, muito me preocupa o uso político desse instrumento. Não se pode tratar como terroristas pessoas que estavam aqui para
clamar, se manifestar. Aqueles que invadiram, depredado, deverão ser punidos na forma da lei, de forma individualizada. Ninguém de boa fé, ninguém com básico conhecimento jurídico pode ser capaz de dizer que não existem os requisitos para a decretação da intervenção diante dos fatos ocorridos no dia de ontem. Diante da clara desordem pública e da clara incapacidade do aparato de segurança do Distrito Federal para o enfrentamento dessa desordem. Não só a incapacidade, mas a clara anuência, a clara cumplicidade do aparato de segurança pública do Distrito Federal para com os atos que vilipendiaram os três poderes da República: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Destruir uma obra, um quadro de Dick Cavalcante rasgado, avaliado em 8 milhões, podendo chegar até 40 milhões, no leilão, isso não tem honra nenhuma nisso, isso é inaceitável. Ao final, toda a população do Brasil que vai estar pagando a conta da destruição do Congresso Nacional, aqui da Câmara dos Deputados, do Senado, do Superior Tribunal, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. Não se justifica de maneira nenhuma, é inaceitável a destruição dos bens públicos. Este evento de invasão dos três poderes, ele fará parte dos eventos tristes da história brasileira, como mais uma tentativa frustrada, ignóbil, das minorias desrespeitarem os direitos da maioria. Isso nós já assistimos em vários momentos da história brasileira. Em 1951, a tentativa de impedir a posse do vitorioso presidente Vargas. Em 1956, a tentativa de impedir a posse do vitorioso presidente Juscelino Kubitschek. Em 1961, a tentativa de impedir a posse de João Goulart, legitimamente presidente da República, pela renúncia do titular. Infelizmente, em 1964, tentativas desse tipo conseguiram ser vitoriosas, impedindo durante 21 anos que o povo brasileiro pudesse escolher seus governantes e seu destino. Houve deputados que se dizem estar surpresos com o que aconteceu no último domingo. Quero saber onde é que estavam nos últimos 4 anos. Estavam dormindo? O presidente da República aparelhou todas as instituições brasileiras para que esse momento acontecesse. Insuflou os seus seguidores para que esse dia chegasse. Nos 4 anos em que teve sentado na cadeira no Palácio do Planalto, e em especial desde que perdeu as eleições para o presidente Lula. Inclusive parlamentares, como a deputada que me antecedeu, essa que votou contra a intervenção federal. Ainda que nada justifique o que aconteceu ontem aqui em Brasília, o Brasil precisa retomar o seu caminho de estabilidade institucional. Essa estabilidade institucional foi quebrada ontem pelos vândalos, pelos criminosos que invadiram as sedes dos poderes, mas essa estabilidade institucional também vem sendo constantemente quebrada pelo Judiciário. Não tenho nenhuma relação com o governador Ibanez, não tenho nenhuma avaliação pessoal sobre o governador Ibanez, mas um ato monocrático de um ministro do STF dentro de um inquérito sem fim jamais poderia afastar um governador eleito nesse país. E são decisões como essa que, ainda que jamais justifiquem atos como ontem, continuam trazendo instabilidade institucional para esse país. Não era isso que eles queriam? Intervenção? Agora tem no Distrito Federal. Intervenção federal no Distrito Federal, porque foi negligente, porque foi irresponsável,
porque foi conivente com aquilo que aconteceu. Seu Anderson Torres tem que ser preso. Ele não pode ficar por aí andando como se nada tivesse acontecido. Ele é um grande responsável pela situação ocorrida e o governador está pagando também, porque já sofreu, inclusive, afastamento do cargo. É preciso prender todos os envolvidos, todos, não só aqueles que participaram, mas também os que financiaram, os que organizaram, os parlamentares que apoiam este movimento e apoiaram, também devem ser penalizados. Ninguém pode ficar impune diante de uma atrocidade dessa cometida aqui antes. A intervenção do presidente Lula, a sua decisão foi acertada, tanto isso é verdade, que assim que ele decidiu e assinou o decreto de intervenção, nomeando o Ricardo Capelli como interventor da segurança pública até o dia 31 de janeiro, aqui do DF, se estancou de forma rápida e eficiente tudo aquilo que nós estávamos acompanhando. E, se for necessário, que se prorrogue mais o prazo de intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Quem paga a segurança pública, inclusive, do Distrito Federal, a única que é pago pelos cofres do governo federal. A única segurança pública paga pelo governo federal é do Distrito Federal. Então, mais do que nunca, deveria ser eficiente, eficaz e ter planejamento correto para evitar o que aconteceu. O único golpe aplicado aqui ontem foi contra o governador do Distrito Federal, reeleito legitimamente pela população do Distrito Federal. O ato de violência praticada por Alexandre de Moraes contra o governador do Distrito Federal foi tão grave contra a invasão dos três poderes. Para manter a democracia, estuprar a democracia no Brasil, afastando o governador eleito sem provas. Agora, poderia o STF afastar um governador eleito sem provas, sem evidências? Claro que não. Quem tem poder para afastar um governador é o STJ, é a Câmara Legislativa, e não o STF, que avocou para si um inquérito criminoso e ilegal, que está há 4 anos prendendo no passado e crimes do futuro. Nós temos que deixar o recado para o futuro, para que nunca mais isso se repita, para que nunca mais ninguém defenda o que aconteceu ontem aqui nesse Congresso, no Supremo e aqui na capital do nosso país, para que a gente possa deixar o recado para os próximos que vêm depois de nós. Sou mãe de 3 filhas, 2, uma que fez 1 ano ontem, essa próxima que nasce logo logo, mas quero deixar esse recado para os filhos dos brasileiros e das brasileiras. Nós não vamos lhes entregar um país que esquece da sua história, que não tem memória. Ditadura nunca mais, golpe nunca mais. A gente não vai permitir que esse momento duro da história seja esquecido. A gente parabeniza toda a Câmara que, de maneira rápida, deu essa resposta, aprovando a intervenção apresentada ontem pelo presidente Lula, decretada pelo presidente Lula, de maneira acertada, de maneira correta, de maneira firme. As cenas demonstram claramente que houve ali uma omissão, uma cumplicidade, uma participação, uma conivência da Polícia Militar do Distrito Federal, do secretário de Segurança que estava passeando, visitando o ex-presidente Bolsonaro, e também do próprio governador ali, que não agiu como deveria, não agiu de maneira firme e eficaz para combater a violência e os crimes praticados na tarde do domingo. Nós temos que descobrir, investigar
o núcleo político, porque tem inúmeros vereadores do interior, ex-prefeitos, vice-prefeitos, autoridades políticas. Todos devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. Também tem o núcleo militar. É inaceitável que um agente do Estado brasileiro, que tem o papel bem definido pela Constituição, venha agir fora do papel e da sua responsabilidade. Presidente, foi 3 minutos só para eu... Também temos que investigar o poder econômico. É evidente que tem financiadores e todos devem ser punidos. Todos. As ações de violência perpetradas nessas manifestações contra o patrimônio público não depredaram apenas os espaços físicos, as obras de arte de valor inestimável e os espaços dos palácios dos 3 poderes. Elas violaram todo e qualquer princípio democrático e republicano de respeito às leis, à segurança, à ordem pública e à convivência pacífica na sociedade. Quantos cidadãos de bem hoje estão presos? Mais de 1.500 pessoas presas. Isso aí, presidente, nós precisamos de urgentemente solicitar ao presidente Arthur Lira, solicitei hoje, amanhã virá a decisão, para que a gente possa realmente acompanhar de perto, para que o cidadão de bem que veio manifestar pacificamente em Brasília tenha seus direitos fundamentais resguardados. Tudo isso começou quando aqui, nessa tribuna, um deputado federal exaltou um torturador e defendeu a ditadura. E nada foi feito. É muito importante dizer que nós desprezamos as manifestações antidemocráticas que aconteceram nesses últimos 4 anos. Nós dissemos que esse é o jogo que eles querem jogar e que nós não iríamos entrar nessa, que nós não iríamos para o confronto. E o monstro foi crescendo, o monstro foi ganhando corpo, deputado Renildo, o monstro foi se fortalecendo. E a democracia ameaçada. Aqui no parlamento, muitos de nós combatíamos, mas muitos outros também fingiam não ver o que estava acontecendo. Quero registrar aqui o meu voto contra essa intervenção no sistema de segurança pública do Distrito Federal, que se faz desnecessário. Você tem hoje mais de 500 homens que estão aqui em Brasília, eu pergunto, fazendo o quê? Isso custa dinheiro. Quando nós temos terras sendo invadidas no sul da Bahia, pelo MST, por outras ONGs, esses ONGs poderiam estar ajudando os nossos agricultores, estão aqui em Brasília comendo, bebendo e dormindo. Acho que as instituições responderam à altura, tanto o Poder Executivo, cumprindo a sua tarefa. Acho que a intervenção na segurança de Brasília é importante e emblemática para o Brasil inteiro. É a capital da República, é a cidade que unifica todas as regiões do país dentro desse propósito, e criada exatamente nessa representação, é a nossa imagem para o mundo. É importante o que o Parlamento está fazendo, principalmente a Câmara dos Deputados votando esse primeiro decreto exatamente hoje para consolidar essa democracia. A postura do Judiciário também tem que ser controlada diante dessa convivência democrática. Eu acho que as decisões monocráticas muitas vezes aviltam os espaços de poder, é preocupante. A democracia pressupõe, como já se disse aqui citando Ulisses, a divergência de ideias, a contradição de opiniões, mas o que houve ontem não é isso. O que houve ontem é questionar as regras do jogo que permitem que as ideias se contraponham, que as pessoas debatam. Foi a tentativa de impor uma visão pela força, de acabar com o Estado de Direito para se instaurar um Estado de força, de violência, de barbárie. Nada mais abominável numa democracia e numa república como a nossa. É uma tentativa de achincalhar a democracia brasileira, de desmoralizar o Estado brasileiro, de desprestigiar o nosso país internacionalmente e se abrir espaço para uma narrativa para que mais adiante se diga que o Brasil
não tem governo e que é necessário uma intervenção militar, que é a bandeira que eles já levantam hoje. Agora vejam que ridículo, presidente. A defesa de uma intervenção militar é feita para assegurar a bandeira da liberdade de expressão. Eu tenho certeza que o dia de hoje tem um simbolismo muito grande e é uma homenagem a todos os nossos pais, avós que lutaram pela democracia brasileira. Ai de um Estado que não consegue ter a sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir, o respeito às instituições, e o Congresso Nacional, mais uma vez, afirma uma posição de independência, de coragem cívica, que é lutar pela democracia brasileira. Eu tenho convicção de que, sem dúvida alguma, o Brasil, no dia de hoje, reescreve uma página importante na democracia brasileira. Que bom que nós podemos subir na tribuna e falar. Porque os fascistas e quem defende a ditadura e quem organiza atos criminosos, terroristas, como organizaram neste final de semana, não quer a democracia. Aliás, vão para as ruas, pedem intervenção militar, o que seria o fim da democracia, da possibilidade de falarmos. Isso é uma contradição em si só. E é bom lembrar que o fascismo, o autoritarismo, não convive com as diferenças. Nós temos uma sociedade de diferentes. E a democracia permite o convívio entre os diferentes. Nós temos que ir para o enquadramento dos golpistas, seguir na linha que Lula expressou no pronunciamento dele no dia de ontem. Não dá para a gente dar colher de chá. A linha do apaziguamento nos trouxe até aqui. E, infelizmente, essa luta, essa disputa, essa batalha não vai parar por aqui, ela vai continuar, porque essa extrema-direita não aceita o resultado das eleições. Então, nós temos que nos fortalecer para fazer o necessário enquadramento deles. Agora, eu vejo alguns deputados aqui tentarem justificar essas ações, quando, na verdade, perderam a batalha. Essa que é a verdade. Como no conto infantil, o rei ficou nu diante da nação. Já não cabe mais esse discurso de que o cidadão de bem, como alguns tentaram fazer aqui. O cidadão de bem invadindo, depredando o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional. Não existe isto. Na verdade, com a reação e a intervenção que nós votamos aqui, se conseguiu controlar a desordem e o caos que eles queriam criar, e eles foram derrotados e deram um tiro no pé. 93% do povo brasileiro que se pronunciou em pesquisa rejeitou aquela ação. Está em jogo aqui, de fato, a democracia brasileira. E nós aqui demos respostas ontem e hoje demos respostas muito potentes. A resposta ontem foi dada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Executivo, hoje foi dada por este Parlamento, mas também tivemos expressões muito fortes da sociedade brasileira, nas ruas, nos manifestos, no mundo inteiro, inclusive pelo Papa Francisco. Nós estamos aqui aplaudindo e referendando a postura do presidente da República, que disse não à impunidade. A impunidade, ela naturaliza o crime, ela naturaliza a violação de direitos e ela enfrenta e corrói o Estado democrático de direito. Nós dissemos aqui no dia de hoje que Brasília tem que ter uma intervenção na sua segurança, porque a segurança, ela se fez ausente e conivente com os atos terroristas, os atos golpistas que nós vivenciamos no último final de semana. E o que é que esse pessoal queria com o ato de ontem?
não era protestar, era desmoralizar os símbolos da nossa democracia. Desmoralizar o Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto. Porque uma pessoa que arria as calças, sobe um birô, numa posição que ficou, é querer dizer, vocês não são nada, vocês são vagabundos, como muitos deles já se dirigiram aos ministros do Supremo como vagabundos. Então, esse pessoal merece o quê? Cadeia dura, duríssima. Não há que ter piedade, não, porque tem 1.500, pode ter 15.000. É claro que vai ter um pente fino, e os que apenas protestaram sem passar dos limites vão ter aí uma pena menor, a responder em liberdade, mas aqueles que excederam os limites têm que ter cadeia duríssima. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Só para fazer uma homenagem a toda a estrutura de segurança da Polícia Legislativa desta Casa, que resistiu heroicamente à entrada de muitos que tentaram aqui neste plenário, e esta Polícia Legislativa é que nos permite hoje estar aqui para fazer, portanto, toda essa decisão, essa votação e a discussão para todo o país. Portanto, Parabéns à Polícia Legislativa de toda a Câmara dos Deputados.